O Templos Conecta é um canal acerca do mundo do design, onde convidamos sempre especialistas para compartilharem conosco seus conhecimentos. Neste episódio especial Casa Cor Minas, o cenário é o icônico Palácio das Mangabeiras, inaugurado em 1955 para ser residência oficial dos governadores de Minas Gerais. Seu projeto inicial é de autoria do arquiteto Oscar Niemeyer, com jardins planejados pelo paisagista Roberto Buller Marx. A casa original, tema central da 15ª edição da Casa Cor Minas, nos leva a uma série de reflexões e, sobretudo, ao desejo de retorno às origens, buscando na simplicidade o equilíbrio. Estarão conosco nesse episódio os profissionais que assinaram diversos ambientes onde a Templos esteve presente, com iluminação e tecnologias. Eles nos contarão um pouco sobre suas inspirações e curiosidades projetuais, elementos que muitas vezes somente o olhar não consegue capturar. Então, o que a gente trouxe aqui foram 2 módulos de container que posteriormente vão virar hospedagem na Lapinha da Serra. Então, a nossa ideia foi trazer um módulo que ele é mais infraestrutural, que tem uma parede hidráulica, então serve toda a infraestrutura do container. E o segundo módulo, ele é flexível, ele é livre, né, o que permite diversas formas de layout, diversas formas de acoplamento, posteriores ou não, para deixar mais livre esse nosso ambiente. A nossa inspiração aqui foi a paisagem natural da Lapinha da Serra. Então a gente quis trazer as cores dessa natureza para dentro. O verde da vegetação, o terracota da terra da Lapinha, o azul do céu. E também a gente, com essas cores, marcou a divisão dos 2 módulos, né? O módulo infraestrutural e o módulo flexível. Outra coisa foi os materiais, que a gente usou o compensado naval, que é um material cru, para também trazer esse aspecto mais natural. Como o nosso ambiente vai para o interior de Minas, a gente quis valorizar a cultura local. Então, nossos adornos são todos artesanais, né, feitos de barro, de madeira, para trazer isso também, esse aconchego para o nosso espaço. O nosso projeto ele inclui também uma área externa. E a área externa é como se fosse uma extensão desse espaço interno. Então, a gente tem no total como se fosse 60 metros quadrados. E nessa área externa, a gente tentou criar espaços de contemplação da natureza justamente pelo lugar que ele vai ser implantado. Então, atualmente ele está aqui no Palácio das Mangabeiras, que é um espaço de natureza muito bonita, e posteriormente ele vai estar na Lapinha, também um espaço de natureza muito exuberante. Então, a gente criou um espaço de rede, que é uma extensão desse deck também, onde as pessoas podem deitar e avistar o céu, as estrelas, e também um banco para contemplação também. E além disso, a gente tem um chuveiro na parte interna que se conecta com a parte externa. Então, ao mesmo tempo que uma pessoa pode estar tomando sol, ela pode vir para a parte interna, tomar uma ducha. Para a iluminação, a gente quis trazer delicadeza e conforto. Então, no perfil principal, a gente trouxe uma luminária que, além de bonita, ela fosse flexível, que trouxesse pontos de foco, ao mesmo tempo que pontos de luz difusa. E isso trouxe uma iluminação muito aconchegante para o espaço como um todo. É um ambiente sensorial, feito em parceria com a Templos, no qual nós tentamos explorar uma experiência sensorial e guiar o visitante ao longo dos 5 sentidos. O ambiente deste ano é um cubo porque remete à forma original, à forma mais simples da geometria, sendo o tema da Casa Cor casa original. Nós tentamos pegar na forma mais simples da geometria e caracterizá-la com um vidro refletente a toda a volta, para que ele suscite curiosidade e ele reflita todo o seu entorno. A nível de tecnologia, nós usamos tanto uma película que brinca com a transparência desse vidro, no fundo convidando o visitante a olhar além do óbvio, olhar além do cubo, fora da caixa. E trabalhamos sim também com uma experiência sensorial a nível de cheiro,
e um bom jogo de luz também que nos guia ao longo de toda essa experiência. A tecnologia usada no conforto da habitação, ela facilita o teu uso da casa, mas acima de tudo ela ativa-te os vários sentidos. Então aqui usamos a tecnologia ao serviço da emoção e dos sentidos. Por isso o nome Design para os Sentidos. Pôr o design ao serviço de uma experiência sensorial. O meu ambiente é um ambiente de área externa, então tive esse desafio de fazer um projeto com mobiliário que fosse resistente ao tempo, à intempérie, que fosse de fácil manutenção. Então, por isso a especificação de mobiliário para área externa em alumínio e em fibra náutica, que isso tem uma facilidade, né, para poder ficar no tempo. E como a primeira visita que eu fiz para reconhecer o ambiente foi no período da tarde, eu me baseei bem nessa paleta de cor que fica a Serra do Curral, quando ela está iluminada pelo pôr do sol. Então essa inspiração dos tons terrosos veio para o mobiliário e como projeto de Casa Cor a gente tem uma liberdade criativa, então parte da ideia de fazer um espaço monocromático, um espaço que pudesse ser bem cenográfico, que tivesse esse tom de cor terroso. E para costurar esse conceito e para poder fazer esse arremate, a conceituação de um ambiente que fosse vindo do sertão. No sertão eles usam a terra para poder modelar as paredes, o mobiliário, igual o fogão a lenha, o utilitário, as telhas. Então, essa ideia de que todo o mobiliário tivesse sido modelado da argila, por isso a gente fez um ambiente mais monocromático. Então a gente tem a madeira em diversos tons, a gente tem a fibra, a corda, o tecido impermeável, ele é repelente à água. Então, ao mesmo tempo que é um ambiente monocromático, é um ambiente que é rico em textura. O meu ambiente está num local estratégico, está num ponto alto, né, do Palácio das Mangabeiras e ao lado do palácio. Então, esse desafio de fazer uma arquitetura que respeitasse tanto a paisagem do palácio como a paisagem da Serra do Curral, isso também partiu como premissa de projeto. Então, mobiliário mais baixo, nada muito alto, nada edificado, nada que pudesse ser barreira visual para essas duas visadas, né, essas duas paisagens. E esse suporte da Templos também, para poder especificar a parte de iluminação, foi um critério, foi uma ajuda muito grande. A gente usou os refletores para rebater nos ombrelones, isso ajudou. A gente tem também uma grande luminária, né, quando o ombrelone está aberto à noite. E isso realmente estendeu a vida útil do espaço, né? Então a gente vê muito essa ocupação quando ela acontece à noite, o pessoal vê melhor tanto a arquitetura do ambiente, mas também facilita a conversação, facilita a interação. Nós definimos o conceito terra de acordo com uma demanda que a gente está recebendo muito grande no escritório, depois da questão da pandemia, que as pessoas elas estão sentindo essa necessidade de voltar às suas raízes, às suas terras. Então, a gente definiu que aqui seria o palco do chefe, a gente quis pôr o chefe como elemento principal, né, do ambiente. Então a gente fez um palco para ele, fazendo uma releitura do fogão a lenha para a gente ver essas questões das raízes. E aí, assim, a gente fez uma iluminação com uma lona tensionada para que desse essa iluminação principal para ele, uma iluminação prática e difusa. E no restante do ambiente, a gente quis uma iluminação mais aconchegante. Aí, em torno da questão do palco dele, a gente fez essa bancada sinuosa, que é uma releitura da movimentação da terra. Então, por isso, o ambiente está todo nos tons terrosos e com muito artesanato, as peças de design nacional que a gente quis valorizar, né? E que são peças que, além de uma iluminação aconchegante, trouxe mais a identidade para o ambiente. Se você gostou, deixe seu like, lembre-se de se inscrever no canal, tocar no sininho para ser comunicado dos próximos episódios. E se você tem alguma curiosidade, deixe nos comentários que a gente volta para responder. Até breve!